Irashaimase! Chefinhas e chefinhos, mais uma aula de ginecologia, mais uma aula sobre mastologia. E qual que vai ser o foco hoje? Eu vou falar sobre o BIRADS, lembra BIRADS? Aquela classificação. E depois a gente vai falar sobre câncer de mama. Então é uma aula que vai ser um pouco diferente daquela nossa primeira, que eu falei bastante sobre o quê? Sobre as alterações benignas da mama. Para relembrar BIRADS, né? BIRADS é uma sigla, significa lá do inglês Breast Imaging Report and Data System. Qual que é o significado disso? O BIRADS vai basicamente padronizar a interpretação e a descrição do laudo dos exames de imagem de mama. Então, toda vez que eu tiver algum exame de imagem de mama, isso serve tanto para mamografia, ultrassonografia de mamas e também ressonância magnética, no final tem que ter o BIRADS. Então o BIRADS vai de 0 até 6, que eu vou passar para vocês, né? Qual que é o significado de cada um dos BIRADS e qual que é a conduta mediante cada um deles. Isso cai muito na prova, né? Em algumas instituições até cai mais alteração de BIRADS, né? Condutas mediante BIRADS, do que o próprio câncer de mama em si. Então, varia de 0 até 6. Começando pelo BIRADS 0. O que é o BIRADS 0? É um BIRADS inconclusivo, eu não consigo concluir nada. Então, eu preciso complementar. Posso complementar fazendo, às vezes, um outro exame. Então, fez a mamografia, complementa com ressonância ou com ultrassom, ou, às vezes, magnificando e aumentando um pouco a imagem. Mas, de qualquer forma, BIRADS 0 inconclusivo, preciso complementar. BIRADS 1. BIRADS 1 é quando não tem nenhuma alteração. Não tem nenhuma alteração. Recomendação, seguir conforme a idade da paciente. Então, se a gente for pensar em rastreamento, seguir conforme a idade dela. Já o BIRADS 2 tem uma alteração, mas é um achado benigno. Então, ele vai se comportar, se a gente for pensar em conduta, como se fosse um BIRADS 1. Então, BIRADS 1 e BIRADS 2, a conduta vai ser a mesma. Seguir a recomendação conforme a idade da paciente. E o que pode aparecer como um BIRADS 2? Por exemplo, uma paciente tem prótese mamária. Sempre vai vir pelo menos um BIRADS 2. Um outro achado é esse aqui, um cisto simples no exame de ultrassom. No exame de ultrassom, como é que eu vou descrever esse cisto, né? Tem uma lesão oval, né? Bem circunscrita, o conteúdo é anecogênico, então tá todo pretinho. E olha aqui embaixo, o que a gente tem? Um reforço acústico posterior. Então essa é a minha imagem clássica no ultrassom de um cisto simples, que a gente vai laudar como um BIRADS 2. Então, vida que segue, a gente vai seguir essa paciente. Uma outra alteração que é caracterizada como BIRADS 2 é essa calcificação mais grosseira, né? Que a gente até fala que parece o quê? Uma calcificação em pipoca. Isso pode aparecer, fala assim, nossa, mas é estranho, é diferente. Mas é um BIRADS 2, a gente fica bem tranquilo. Então, BIRADS 1, BIRADS 2, conduta acaba sendo a mesma. E BIRADS 3? BIRADS 3 tem algum achado, mas é um achado, uma lesão muito provavelmente benigna. Qual que é a chance de ser maligna? É muito, mas muito baixa, menor do que 2%. Bom, existindo esse risco, mesmo que muito baixo, o que vai mudar aqui? A gente vai seguir essa paciente um pouco mais de perto. Então, o próximo exame a gente vai fazer em 6 meses. Idealmente, a gente segue a cada 6 meses por pelo menos 2 a 3 anos. Ficando estável, a gente pode até depois desescalonar, baixar para BIRADS 2, tá bom? Mas essa é a conduta. BIRADS 3 é uma lesão muito provavelmente benigna, mas eu vou seguir mais de perto. Próximo exame em 6 meses. Uma lesão que é bem típica de BIRADS 3 é o fibroadenoma. Então, esse exame de ultrassom fibroadenoma. Também vejo uma lesão oval mais circunscrita. Vocês veem que o eixo maior acaba sendo o eixo paralelo à pele, não o eixo de profundidade. Hipocogênica. E essa é uma lesão que muito provavelmente é um fibroadenoma, tá bom? Lembrar que o diagnóstico de fibroadenoma é só depois da biópsia. Mas a gente achou, viu esse nódulo aqui, vamos seguir a cada 6 meses. Mantendo estável depois de 2 a 3 anos, poderíamos até baixar para BIRADS 2. E BIRADS 4? Aqui o jogo muda. BIRADS 4, tem que acender a nossa luz de alerta, tá bom? É uma lesão que é suspeita para malignidade. Qual que é o risco? Na verdade, a gente até pode subclassificar em A, B e C, sendo C o risco maior para câncer de mama e A menor. De qualquer forma, a conduta vai ser a mesma. Se eu tenho uma lesão suspeita, que pode ser câncer, eu preciso fazer a biópsia. BIRADS 4 é igual a biópsia. E BIRADS 5 é uma lesão que é muito, mas muito suspeita para câncer, muito suspeita de malignidade, altamente suspeita, vai para a biópsia. Então, se a gente for resumir, BIRADS 4 ou 5 vão para a biópsia. A gente precisa biopsiar. Então, essas são as lesões que a gente considera como suspeitas. E o que pode aparecer na prova? Te perguntarem, mas tá bom, é uma lesão que é suspeita BIRADS 4 ou 5, né? Pode aparecer às vezes uma imagem ou uma descrição.
Então, ele pode não colocar o laudo do BIRADS, mas fala assim, ó, o paciente fez o exame aqui e na descrição coloca um nódulo espiculado. Isso é altamente suspeito. Ou calcificações agrupadas e pleomórficas, também altamente suspeito, a gente vai realizar a biópsia. Então, essa é uma imagem aqui de mamografia com um nódulo espiculado lá embaixo, tá bom? Um nódulo diferente, todo espiculado, isso a gente tem que encaminhar para a biópsia. E depois eu vou mostrar aqui para vocês as calcificações pleomórficas da mamografia. O que é pleomórfica, né? Do grego, né? Pleo, heterogêneo, morfo de formas. Então, formas heterogêneas, calcificações todas diferentes, isso aqui também é altamente suspeito, vai para a biópsia. Então, BIRADS 4 ou BIRADS 5, a gente tem que biopsiar. Não posso seguir, não posso observar, repetir exame. Tem que realizar a biópsia. E o BIRADS 6, nosso último, é quando a paciente já sabidamente tem o diagnóstico de câncer comprovado. Mas por que vai fazer de novo? Então, imagina que a paciente às vezes fez uma quimioterapia neoadjuvante, a gente está repetindo o exame. Então, já sei que eu tenho um diagnóstico histológico de câncer. E como pode cair na nossa prova? Olha essa questão. Muita coisa escrita e letra muito pequenininha. Então, vamos pensar aqui, né, nos pontos mais importantes que eu já coloquei aqui em evidência para vocês. Então, uma paciente de 62 anos tem uma mamografia de rastreamento e nessa mamografia de rastreamento evidenciou que é um nódulo mamário, uma lesão que é suspeita de malignidade. Ele colocou aqui, BIRADS 4. Ele foi bonzinho, o examinador foi bonzinho, ele poderia ter suprimido aqui suspeita de neoplasia maligna e colocado só BIRADS 4. Qual que é a conduta mediante esse BIRADS 4? A gente vai observar, vai fazer direto uma cirurgia, como coloca a alternativa A, indica ressecção no nódulo, como a B. A C indica a realização do core biopsy, da core biopsy, ou a biópsia por agulha grossa, guiada por ultrassom ou mamografia. Parece ok essa, hein? D, retirar o nódulo, nodulectomia direto, sem fazer uma biópsia. Ou então aí, já vai para rádio e quimioterapia neoadjuvante. Pessoal, por mais que seja suspeito, eu preciso ter a comprovação histológica. Então é necessário fazer a biópsia. E a biópsia que serve pra gente não é a PAF, né? Não é a biópsia por agulha fina. Tem que ser a biópsia por agulha grossa, a famosa core biopsy. E ela não vai ser uma biópsia cegas, né? Muitas vezes, se é uma mamografia de rastreamento, provavelmente a gente nem deve sentir nada no exame. Então tem que ser guiado pelo exame que ela fez, ou mamografia, ou até mesmo pelo ultrassom. Então a alternativa correta é a alternativa C. Chefinhos, chefinhas, então agora a gente vai para a nossa segunda parte. E para abrir a segunda parte, eu vou lançar mão de um flashcard. Qual o câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil? Eu coloquei aqui um asterisco. Asterisco do quê? Tira aqueles de pele e não melanoma, tá bom? Então qual que é o primeiro câncer entre as mulheres? É o câncer de mama. Então essa é a nossa importância, câncer de mama, câncer com maior incidência entre as mulheres no Brasil. Até para a gente relembrar, né, quais são os cânceres mais importantes na mulher. Tem até uma regra mnemônica que eu aprendi com o professor Juliano. É o famoso mico é dar PT. Mico é dar PT. M, né, do mico, para lembrar de câncer de mama, que é o primeiro. I, de intestino, para lembrar do câncer de cólon e reto. Mico, para lembrar de colo do útero. Mico é dar PT. PT para lembrar de pulmão. E T de tireoide. Então, esses são 5 cânceres mais comuns nas mulheres. E aqui a gente vai falar basicamente do nosso primeiro, né? Que é o câncer de mama. Então, apesar de ser o câncer mais importante, nem sempre as provas, quando a gente fala de mastologia, vão focar muito em pontos muito específicos, principalmente em tratamento. É lógico que nessa aula a gente vai fazer um apanhado geral, mas se a gente for pensar, né, dos estudos científicos, principalmente em oncologia, não só da mulher, em oncologia geral, talvez o câncer de mama seja o câncer mais estudado. Então tem muito estudo novo e os protocolos de tratamento variam muito de ano para ano e de instituição para instituição. Então são poucas as vezes que a gente vai ter uma conduta assim que vai servir para todo mundo. Quando serve para todo mundo, então se existe alguma diretriz no Brasil, isso é o que pode cair mais. Então, o que pode cair, por exemplo? Diretriz de rastreamento do câncer de mama. Tem o Ministério da Saúde. Então, isso é fácil de ser cobrado e não vai dar margem para a gente questionar o examinador. Tá bom? O examinador não quer ter problema. Agora, ele fala tratamentos específicos, mas aí lançou um trabalho novo, você pode ir lá e questionar ele. Então, o examinador não quer dor de cabeça. Vamos colocar o que é mais fácil de ser cobrado. Tá bom? Sobre o risco de ter câncer de mama ao longo da vida. Qual que é esse risco para mulheres em geral? De 8 a 12%, tá bom? E fatores de risco em geral. Mulher, falando, mas óbvio, mulher. Não, existe câncer de mama em homem. Então, ser mulher é um fator de risco. Idade, acima de 40 anos. Branca. E a gente também vê algumas alterações até de hábito de vida, né? Dieta rica em gordura, obesidade. Então, são pontos importantes para o paciente até pensar em prevenção, talvez, né, ao longo da vida. Um outro fator de risco importante é o antecedente familiar de primeiro grau. Primeiro grau, mãe, irmã, filha.
Outros fatores de risco ainda, então o que a gente tem? Menac longo, né? A gente sabe que essa exposição hormonal é importante para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, vida reprodutiva longa, menarca precoce, menopausa tardia é um fator de risco. Etilismo, tabagismo não entra, tá bom? Mas etilismo sim. Alterações genéticas, como a mutação do gene BRCA. A gente fala bastante dessa mutação, né? Na aula também do câncer de ovário. Uso de TRH, terapia de reposição hormonal do tipo combinada, né? Quando a gente faz a associação do estrogênio com progesterona, esse é um outro fator de risco. Então essas são as situações principais quando a gente lembra em fator de risco para o câncer de mama. Existem também algumas outras lesões que têm um risco maior de desenvolver o câncer de mama. Quais são essas lesões, né? Hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica e também o carcinoma lobular in situ. Então isso pode cair como um fator de risco em câncer de mama nas provas de vocês. E sobre o rastreamento, né? Isso que é bastante, mas muito cobrado em provas e que vocês precisam saber. Tão importante, ó, que eu vou até tocar o meu sininho. Qual a recomendação para o rastreamento do câncer de mama? Eu estou falando do quê? Ministério da Saúde. A recomendação é mamografia. Esse é o exame, mamografia. Quando? Dos 50 aos 69 anos. E qual que é a frequência? Bienal, a cada 2 anos. Então, rastreamento para o câncer de mama, mamografia, 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Então, essa é a nossa recomendação de rastreamento. Lembra que rastreamento é a prevenção secundária. Serve ultrassom? Não serve. Serve ressonância? Não, a recomendação é por mamografia. E o que pode mudar? A maior parte das provas vai cobrar realmente o Ministério da Saúde. Mas algumas outras instituições, federações como a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e o Colégio Brasileiro de Radiologia recomendam outra coisa. O que eles recomendam? A gente vai fazer também a mamografia que nem o Ministério da Saúde, dos 50 aos 69 anos, bienal. Mas nessas outras instituições, como é que vai ser realizado? A partir dos 40 anos de idade. E com qual frequência? A frequência é anual. Até quando? Eles não falam bem até quando, né? Mas alguns estudos mostram que após 75 anos a gente tem que avaliar, principalmente assim, expectativa de vida da paciente para ver se realmente vale a pena ou não. Então, algo que é bastante conversado em teoria com a paciente, tá? Mas isso acaba sendo menos cobrado. O que é mais cobrado? Ministério da Saúde. Mamografia bienal dos 50 aos 69 anos. Então, isso cai bastante. Quando que pode mudar o rastreamento? Então, as pacientes que são consideradas como tendo um alto risco para o câncer de mama. E quais são essas situações? Um antecedente familiar, então lembra que eu falei, mãe, irmã, filha, com câncer de mama antes dos 50 anos. Ou um antecedente também de primeiro grau, né, um câncer de mama bilateral. Se na família tiver um homem com câncer de mama, também vai ser considerado como um fator de risco. Antecedente familiar de câncer de ovário, então lembra até pela questão genética, né? Ou se tiver alguma mutação já conhecida na família, né? Então, uma mutação principalmente do BRCA, mas outras mutações, PTEN e também P53. E algumas pacientes que fizeram radioterapia em tórax, da idade dos 10 aos 30 anos. Então, às vezes teve, por exemplo, um linfoma, precisou fazer radioterapia. Essa é uma paciente que será considerada de alto risco e a gente vai mudar o rastreamento. O que muda, né? No rastreamento, a gente vai adiantar o exame inicial. Vale lembrar que a maior parte dos cânceres de mama são cânceres esporádicos, então não vai ter esse risco familiar, tá bom? Para essas pacientes consideradas de alto risco, a gente vai fazer mamografia, mas podemos também fazer, em alguns casos, ressonância magnética, idealmente anual, a partir dos 30 anos ou 10 anos antes do caso índice. Então, a mãe teve o câncer de mama com 45 anos, vai começar a fazer com 35, tá bom? Então, pelo menos 10 anos antes. E lembrar que mamografia, em idades mais precoces, acaba não funcionando tão bem, né? Lembra que a mamografia é basicamente um raio-x, né? E a mama tem glândula e tem gordura. Mama jovem, que é muito densa, acaba sendo mais difícil. Então, antes dos 30 anos, mamografia não vai funcionar bem. Ressonância acaba sendo melhor, tá bom? Lembrar até que para SUS, isso não é tão fácil. Sobre o câncer de mama ainda, diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico? Lembra aquela questão que eu coloquei, BRATS 4, já vai direto para a cirurgia? Não, para fazer o diagnóstico tem que ter uma amostra histológica, né? Um pedaço de tecido lá, uma biópsia que vai mostrar realmente o que é. E das histologias, a mais comum, é o que até a gente chamava mais antigamente de carcinoma ductal invasivo, até um outro nome que talvez seja mais correto seria carcinoma invasivo do tipo não especial. Esse tipo aqui acomete mais ou menos 80% das pacientes com câncer de mama. O outro, segundo mais comum, é o carcinoma lobular invasivo. Então, nas provas, quando cai, geralmente é mais do ductal invasivo, ok?
Quando a gente fala até de subtipo histológico, isso até acaba sendo, hoje em dia pra gente, algo até mais simples, né? Existe uma classificação mais complexa, mas que ajuda bastante no direcionamento do tratamento. Então a gente vai fazer o quê? A famosa, né? Perfil imunistoquímico. O perfil imunistoquímico basicamente a gente vai falar qual que é o subtipo molecular do câncer de mama. Então, para fazer esse subtipo molecular, a gente vai acabar sendo inferido através do perfil imunistoquímico. Nesse perfil imunistoquímico, então, da lesão, da biópsia, a gente vai pesquisar o quê? Se a paciente tem receptor hormonal, receptor para estrogênio e também receptor para progesterona lá no câncer de mama. Uma outra coisa que a gente vai pesquisar, HER2, uma proteína de membrana, que a gente vai avaliar. Cânceres com HER2 positivo, teoricamente eles podem ser até um pouco mais agressivos. E um outro fator que a gente vai avaliar, o quarto aqui, é o índice de proliferação celular, que é dosado através do Ki67, que é uma proteína nuclear, tá bom? Então, quando a gente fala de perfil imunistoquímico, eu tenho que avaliar todos esses parâmetros. Então, qual que é a importância a gente dar esse sobrenome, né? Então, não é só câncer de mama, não é só ductal invasivo, eu tenho que saber o perfil imunistoquímico. Então, a gente sabe, né, que cada um desses subtipos acaba tendo que um comportamento diferente, pode ser mais agressivo ou não. Isso dá para a gente até relacionar com o prognóstico da doença. E vai ajudar a gente a planejar principalmente a adjuvância. O que a gente vai fazer depois? Então, uma paciente foi operada, o que a gente vai fazer depois da cirurgia? Mas não muda, em linhas gerais, a nossa conduta cirúrgica. Então, não precisa fazer uma margem mais ampla se a paciente tiver ou não determinado receptor. Então, a parte cirúrgica é basicamente a mesma, mas eu consigo já avaliar o perfil de agressividade, o prognóstico e planejar melhor a adjuvância. Isso pode cair na prova? Pode cair sim. Por exemplo, prova da USP já caiu. O que vocês têm que prestar mais atenção? Eu sei que parece uma tabela um pouco mais complexa. Mas o mais importante são essas 4 primeiras linhas. Então, vou saber aqui, RE, se a paciente tem receptor de estrogênio, RP, receptor de progesterona, se expressa o HER2 e o índice de proliferação celular, quanto está proliferando através do Ki67. E quais as colunas que eu quero que vocês memorizem? A primeira, a luminal A, depois a luminal B, a terceira que é a HER2 e a última que é o triplo negativo. Os luminais, então tanto o A como o B, têm receptor hormonal. Então vocês vejam que os dois luminais, o A e o B, têm receptor de estrogênio positivo. Ambos também podem ter receptor de progesterona. A gente fala aqui, os luminais têm receptor hormonal. HER2, em teoria, a maior parte deles vão ser HER2 negativo. Vejam que o luminal B até pode ser positivo. E o que vai mudar basicamente do luminal A para o luminal B? Vejam que é o Ki67, é o índice de proliferação celular. No luminal A, o índice de proliferação, Ki67, é menor que 15 a 20%. Já no B, acaba sendo maior. Então, essa é a diferença dos luminais que têm os receptores hormonais. E a terceira coluna é do HER2, né? Se expressa muito esse HER2. Então, a gente vai falar que é um HER2 super expresso. A gente vai avaliar que aqui ele é positivo. E o triplo negativo, ele é negativo para tudo. Então, todos os receptores, quando a gente pensa em receptor de estrogênio, de progesterona e de HER2, são negativos. Então, isso que a gente chama de um perfil imunistoquímico do tipo triplo negativo. Então, essas são as 4 colunas que eu quero que vocês saibam. E quais são as características principais de alguns desses subtipos específicos? O triplo negativo, ele corresponde a mais ou menos 15% dos cânceres de mama. Acaba sendo mais comum em pacientes jovens e também mutadas para o BRCA. A gente sabe até que o perfil aqui acaba sendo agressivo. A única adjuvância sistêmica para essa paciente, então a adjuvância, o que a gente vai fazer depois quando a gente pensa em cirurgia, é a quimioterapia, tá bom? Triplo negativo, basicamente, vai para a quimioterapia depois. Dos luminais, né, o que tem receptores hormonais positivos. Esses são os mais comuns, tanto A como B. O crescimento dos tumores luminais acaba sendo mais lento e a adjuvância, né, a gente sempre vai indicar uma adjuvância com hormonioterapia. Eu vou explicar mais para frente qual hormônio que a gente dá, tá bom? Hormonioterapia. Quimioterapia, a gente pode sim realizar, mas isso depende de outros fatores. Sobre o estadiamento, câncer de mama, por que é importante fazer estadiamento? Isso vocês veem em toda a aula oncológica, né? Como a gente faz o estadiamento? O estadiamento vai basicamente determinar o quê? A extensão da lesão, a extensão do câncer, o quanto ele já está propagado na paciente. Isso dá uma ideia também de prognóstico. O estadiamento aqui é o famoso TNM. Vocês já viram também, provavelmente na aula de cirurgia, né? Falam bastante sobre isso. TNM, T, avaliar o tamanho do tumor, N, né, de linfonodo, status linfonodal e M de metástases à distância. A gente vai falar de estadiamentos, né, estágios iniciais. Quais são os estágios iniciais?
Então, geralmente, tumores pequenos, T1, T2, então menor do que 2 até 5 centímetros, mais até para 1. N0, então, o estadiamento inicial, não tem o linfonodo comprometido, e também M0, não tem metástase à distância comprovada. E estágios mais avançados, o que é uma lesão localmente avançada? Uma lesão localmente avançada são lesões maiores, então, um tamanho maior que 5 centímetros, ou então, quando uma lesão já começa a invadir a pele, invadir músculo, ou o carcinoma inflamatório. Lesão avançada também pode ter já comprometimento dos linfonodos, então principalmente a axila. A gente palpa, já tem a axila comprometida. E M de metástase, então até os locais mais comuns de metástase que eu vou passar para vocês também. Então, quando a gente pensa em estágio avançado, localmente avançado, não tenho metástase à distância. Ou é uma lesão maior ou com linfonodo comprometido. Agora, se é uma doença sistêmica, o que vai mudar aqui é que a gente tem metástase à distância. Quais são os locais mais comuns de metástase para o câncer de mama? Locais mais comuns: pulmão, fígado e osso. Então, até quando a gente vai pensar em exames, que exames que a gente pode solicitar a mais numa paciente com câncer de mama? Nesses quadros avançados, né, ou quando a paciente tem sintomas, os exames vão sempre focar o quê? Para avaliar se realmente a paciente tem a presença de metástases à distância. Então, posso pedir uma tomografia de tórax, tomografia de abdômen, então principalmente abdômen superior para avaliar fígado, e cintilografia óssea. Então, esses são exames que a gente pode solicitar nesses casos avançados. E o tratamento? Então, vamos lá. Paciente diagnosticou com câncer de mama, a gente já fez o perfil imunistoquímico, já dei nome e sobrenome. Estágios iniciais. Geralmente a gente começa pela cirurgia. Até coloquei um asterisco. Qual que é o asterisco aqui? Alguns tumores, né, triplo negativos ou com do superexpresso HER2, elas podem ser candidatas a uma quimioterapia neoadjuvante. Então, antes de fazer a cirurgia, a gente pode pensar em fazer a quimioterapia. Lesões que já são muito avançadas, né? Então, localmente avançados, lesões grandes ou com linfonodo positivo. Eu posso fazer uma quimioterapia neoadjuvante mais cirurgia ou ir para a cirurgia direta, tá bom? E lesões avançadas a ponto de já ter metástase, né? Então já está disseminada de forma sistêmica. Adianta eu ir para a cirurgia? Não. Se eu já tenho metástase, eu tenho que começar por um tratamento sistêmico. Sistêmico pode ser realizado através de hormonioterapia ou de quimioterapia. Então lembrar, lesão avançada, quando a gente tem metástase à distância, cirurgia já não é o nosso passo inicial. E quando a gente fala de cirurgia, tá bom, vai para a cirurgia. Que tipo de cirurgia que a gente pode realizar? A gente pode realizar a mastectomia. A gente até divide mastectomia simples. Simples, eu vou tirar mama, areola e pele. A mastectomia radical, eu vou realizar o esvaziamento axilar. Vou tirar todos os linfonodos da região axilar. E existe também a mastectomia preservadora, em que se conserva o quê? A pele ou então o CAP, né? O complexo areolo papilar. E cirurgia de axila. O que é cirurgia de axila? Eu tenho que avaliar se a paciente tem uma axila comprometida ou não. Então, se tem um tumor invasivo, a axila ela deve sim ser avaliada cirurgicamente. Lembrar que o comprometimento da axila, então se eu tenho um linfonodo positivo na axila, isso é um fator prognóstico muito importante. Mesmo sozinho, se eu já tenho linfonodo comprometido, eu sei que o prognóstico da nossa paciente, teoricamente, vai ser pior. Como que a gente pode realizar? Então, a gente pode realizar a abordagem da axila através da biópsia do linfonodo sentinela. Quando a gente faz essa biópsia do linfonodo sentinela, então imagina que o paciente tem um câncer de mama, mas a axila é negativa no exame físico. O linfonodo sentinela é aquele primeiro linfonodo da cadeia da drenagem linfática. E como é que eu vou fazer para achar ele durante a cirurgia? Geralmente a gente injeta um contraste, que pode ser o azul patente, algum radiofármaco próximo da areola, e aí o primeiro linfonodo que corar, ou se for um radiofármaco apitar, né? A gente vai tirar e vai fazer a biópsia. E eu vou avaliar se ele é positivo ou não, tá bom? Então a gente não precisa, para esses casos iniciais e axila livre, né, clinicamente, tirar todos os linfonodos. A gente faz a biópsia do linfonodo sentinela. Mas tá bom, e quando é que a gente faz o esvaziamento completo? Tira todos os linfonodos da axila. Então se eu tenho uma axila já no exame físico comprometida, tem muitos linfonodos aumentados. Ou então, se eu tenho um linfonodo positivo na biópsia, então fiz o linfonodo sentinela e ele veio positivo, a gente vai complementar realizando o esvaziamento axilar. Ou outra situação, o carcinoma inflamatório. Tá bom? Aqui eu vou fazer um asterisco.
Tá? Alguns estudos mais recentes até mostraram que lesões iniciais, se a paciente só tem um linfonodo positivo, tumor pequeno, a gente poderia até não fazer o esvaziamento completo, mas na prova coloquem que sim, tá bom? Qual que é o risco? Então, mas se a gente está na dúvida, faz em todo mundo. Não, esvaziar a axila pode trazer uma série de complicações. Posso ficar com um linfedema nesse membro, existem algumas estruturas nobres que podem ser lesadas, como o nervo torácico longo, que é o nervo de Bell, que inerva o músculo serrátil anterior. Então, o paciente pode ficar com a escápula alada. Então, tem alguns riscos, sim, em realizar o esvaziamento axilar. Por isso que são essas as condições em que a gente deve realizar. E qual que é a adjuvância que a gente vai realizar praticamente em todos os tumores triplo negativos? Então, lembrar a adjuvância, o que a gente vai fazer depois? O paciente tem um tumor triplo negativo, o que a gente vai complementar? Basicamente, uma condição que vai valer para todos esses triplo negativos. Quimioterapia. Presta atenção que isso pode também ser cobrado nas provas de vocês. Triplo negativo acaba indo para quimioterapia. Então, quimioterapia, qual que é a indicação, né? Até vou passar para vocês uma indicação bem simplificada. Tumores triplo negativos, praticamente todos vão para quimioterapia. Tumores HER2 superexpressos, então se expressa muito o HER2, também praticamente sempre. Mas lembra que os HER2, a gente também vai fazer o quê? Uma terapia-alvo anti-HER2. E para os luminais, quando que a gente indica quimioterapia para os luminais, que são os mais comuns? Lembra que os luminais são os tumores, os cânceres de mama mais comuns. A gente vai classicamente realizar a quimioterapia para as pacientes que têm um alto risco de recorrência. O que é um alto risco? Então, ela tem 4 ou mais linfonodos comprometidos, um tumor muito grande, maior que 5 centímetros, uma invasão vascular próxima do tumor, ou quando tem uma baixa expressão de receptores hormonais ou uma proliferação muito alta, né, o KM67 muito aumentado, ou um grau histológico da lesão também mais avançado. E quando que, classicamente, para os luminais, nós não fazemos a quimioterapia? Quando tem baixo risco de recorrência. Então, o que é baixo risco? A axila está livre, tumor pequeno, não tem invasão vascular, expressa bastante receptor hormonal, então a hormonioterapia vai ser boa, ou uma proliferação mais baixa e grau histológico também menor, grau histológico 1. E a quimioterapia neoadjuvante. Até já tinha passado umas dicas para vocês. Neoadjuvante antes do procedimento, então antes da cirurgia, a gente pode fazer com o intuito de reduzir o tumor, então isso vai permitir até uma cirurgia mais conservadora, e eu consigo até avaliar o prognóstico, né? Então, imagina que é basicamente um experimento em vivo, né? Fiz a quimio, neoadjuvante, depois vou operar, vou saber se ela respondeu de forma adequada ou não. Então, a gente pode fazer a quimioterapia neoadjuvante em tumores triplo negativos e HER2 positivos ou doença localmente avançada. E qual que é a principal indicação de radioterapia no câncer de mama? Isso cai muito em prova. Então, muitas vezes, a maior parte quando a gente vai pensar em indicação a radioterapia câncer de mama, são as pacientes que fizeram uma cirurgia conservadora. O que é conservadora? Eu não fiz a mastectomia, fiz um setor, um quadrante. Então, nessas pacientes, o próximo passo é fazer adjuvância com radioterapia. Então, quais são as principais indicações de radioterapia? Então, pacientes que fizeram cirurgia conservadora, fez o setor, colocou na prova assim, fez setorectomia, quadrantectomia, vai para a radioterapia depois. Outras situações, tumores muito grandes, então fez mesmo uma mastectomia, mas é um tumor maior que 5 centímetros, ou tem muitos linfonodos comprometidos, essa é uma outra situação em que a radioterapia também é recomendada. E hormonioterapia, prometo que a gente está terminando, vamos lá. Hormonioterapia, vou pensar principalmente para as pacientes que têm receptores hormonais positivos. Estou falando basicamente do quê? Daqueles tumores luminais, tanto A como B. Então, se tem receptor hormonal positivo, a gente vai para a hormonioterapia. E uma medicação que é muito utilizada é o tamoxifeno. Tamoxifeno é um SERM, né? SERM, modulador seletivo do receptor de estrogênio. Lembrar que na mama, né, ele até atua como um antagonista, mas lá no endométrio acaba estimulando o endométrio. O tamoxifeno a gente vai deixar em mulheres, né, que têm receptor positivo na pré-menopausa e que não fizeram a supressão ovariana. O tempo de duração, né, classicamente é de 5 anos. Tem alguns riscos? Sim. Existe o risco do câncer de endométrio, lembra que ele estimula o endométrio, e o risco de tromboembolismo venoso. Para finalizar aqui, vamos relembrar a terapia anti-HER2 que eu falei tanto, né? E essas lesões que superexpressam o HER2. Então a gente vai fazer uma terapia alvo dirigida. A medicação que é utilizada é o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal. Então ele vai direto agir nessas pacientes que superexpressam o HER2. Duração de pelo menos 12 meses. Até colocar aqui um frasquinho, mas é uma medicação endovenosa. Lembrar que tem alguns riscos, principalmente o de cardiotoxicidade.
Terapia anti-HER2 é população-alvo específica, paciente que superexpressa esse receptor. Para finalizar, olha essa questão da USP de 2020. Então, uma paciente de 45 anos fez o diagnóstico do câncer de mama, realizou uma quadrantectomia, então, uma cirurgia conservadora. E a pesquisa do linfonodo sentinela. O estadiamento cirúrgico foi T1, N0, M0, então eu sei que é uma lesão pequena inicial e a biópsia do linfonodo veio negativa, porque é N0 e não tem metástase à distância. O diagnóstico histológico mostrou um carcinoma ductal invasor, sem expressão para receptor de estrogênio, progesterona e HER2. Então essa é uma paciente que é o quê? É um triplo negativo. E olha o que ele perguntou. Essa é uma pergunta, talvez até para especialista, é difícil. O que a gente vai fazer para essa paciente? Vou deixar um SERM? Então lembra o SERM, tamoxifeno, vale para a nossa paciente? Não vale. Receptor de estrogênio e progesterona negativo. Quimioterapia com antraciclina. Mas eu nem sei qual que é o nome do quimioterápico, mas falou quimioterapia e é um triplo negativo? Opa, parece a correta. Inibidor de aromatase. Inibidor de aromatase a gente vai pensar em quem? Em paciente que tem receptor hormonal positivo. Então também não faz sentido aqui. E o D, bloqueador do receptor de CERB2, que seria o anti-HER2. Lembrar que HER2 for negativo. Então, para nossa paciente, triplo negativo vai complementar com quimioterapia. Lembrar, né? Para nossa paciente cirurgia conservadora, a gente vai fazer também a radioterapia. Eu sei que foi uma aula longa, densa, mas é um tema muito importante. Lembrem-se sempre da questão do BIRADS e também dos tópicos mais importantes em câncer de mama. Arigato! Irashaimase! Chefinhas e chefinhos, parte 1 da nossa aula de incontinência urinária. Nessa aula, eu vou relembrar para vocês alguns sintomas urinários, como que a gente faz a investigação dessas queixas e vou apresentar a primeira, também até a mais importante, né? A principal incontinência urinária, que é a incontinência urinária de Sorso. Preparados? Então vem comigo! Para relembrar sintomas urinários. O que é incontinência? Né? Qual que é a definição de incontinência? Incontinência urinária é uma perda involuntária de urina. Outros sintomas que podem aparecer, né? Aumento de frequência urinária. Seria o número de vezes que a paciente está referindo. Então, o normal para a gente, por exemplo, é de mais ou menos 6, 7 vezes durante o dia. Noctúria é quando a paciente precisa acordar à noite para fazer xixi. Até uma vez, 2 no máximo, a gente considera como normal. Mais de 3, tem que acender a nossa luz de alerta. E qual que é a diferença para enurese noturna? Enurese noturna a gente fala bastante quando? Principalmente criança, né? O famoso xixi na cama. Essa incontinência no sono. Então vejam que é diferente de noctúria. Noctúria, a paciente acorda à noite para urinar. Enurese noturna é uma incontinência, então uma perda involuntária durante o sono. Outros sintomas ainda. Urgência. O que é uma urgência miccional? É um desejo súbito de urinar. Geralmente vem aquela vontade e precisa ir muito rápido. Disúria é quando tem dor para fazer xixi, né? Uma dor na micção, que até pode ser sentida na bexiga, como uma dor pélvica, ou na uretra, tá bom? Então essa é a disúria. Eventualmente, algumas situações como a candidíase pode até inflamar a vulva e a paciente tem aquela disúria terminal, né? Então quando a urina passa pela vulva que está inflamada, a paciente tem uma irritação maior. Mas vejam que é diferente da disúria da infecção de trato urinário, que geralmente está associada a outros sintomas irritativos da bexiga, como polaciúria, então aumenta a quantidade de vezes que ela tem no banheiro, e também um quadro de urgência. Dificuldade para urinar. Então, geralmente, quando a gente pensa o quê? Em obstrução. O que pode obstruir? No homem, é bem comum aqueles quadros de HPB, né? Hiperplasia prostática benigna. Então, tem uma dificuldade para iniciar a micção. E na mulher, uma situação que pode acontecer isso, e eu mostro para vocês na aula de prolapso genital, quando tem um prolapso muito evidente, às vezes um prolapso total, né? E aí acaba o quê? Fechando a uretra da paciente. Muitas vezes ela tem que reduzir esse prolapso, quando ele é muito intenso, para conseguir ter a micção. E outros sintomas que podem aparecer são sintomas pós-miccionais, então às vezes aquele gotejamento pós-terminal, ou até às vezes uma dificuldade para esvaziar realmente a bexiga, com uma sensação de esvaziamento incompleto.
E para relembrar a fisiologia da continência, por que a gente consegue segurar o xixi, né? Basicamente, porque a gente consegue manter a pressão do quê? Da uretra maior do que a pressão da bexiga, mesmo quando a gente aumenta a pressão abdominal. Então, qualquer manobra que aumente a pressão abdominal, exemplo, tossindo, né? Eu aumentei a pressão abdominal, isso vai se transmitir para a pressão na bexiga. Então, vai aumentar a pressão na bexiga também. Mas a nossa uretra, ó, tá com uma pressão maior. Então, ela ganha disso e faz com que a gente tenha a continência urinária. Então, depende do quê? Tanto de apoios anatômicos, como também de ações neurológicas. Então, quando a gente vai pensar em tratamento de incontinência, lembre-se dessas duas partes aqui, que a gente pode trabalhar na questão anatômica, então, às vezes, eventualmente até fazendo alguma cirurgia para restabelecer de alguma forma a anatomia, ou medicações que interfiram nessa parte neurológica. E na investigação dos sintomas urinários, é importante a gente ver até a gravidade, o quanto prejudica a qualidade de vida da paciente, a duração, será que é um quadro agudo, até para suspeitar de uma infecção de trato urinária, ou um quadro mais crônico, se a paciente tem alguma comorbidade, se ela é obesa, fuma, tabagista, tem tosse crônica, DPOC, constipação, usa alguma medicação que aumenta a diurese, como, por exemplo, o paciente é hipertensa e usa um diurético. Isso faz aumentar a micção dela. Da parte de hábitos e vícios, né, como eu comentei, uma parte importante é o antecedente de tabagismo, principalmente da relação dele com o quadro de tosse crônica. Tosse aumenta a pressão intraabdominal. Na investigação, também é importante a gente, sempre que possível, fazer um diário miccional. O paciente vai falar quantas vezes está indo no banheiro durante o dia, até colocar situações, né? Então, bebi café agora, né? Então, aí depois aumenta a frequência, estou usando algum diurético. Sempre que possível também, a gente pode fazer o quê? Quantificar o volume, tanto de quanto ela está ingerindo de água e também de líquido, de água e também o volume urinário. Nem sempre é tão fácil, né? Guardar o xixi, mas essa seria uma outra situação. E até avaliar como que ela está bebendo. Será que ela bebe muita água à noite, por isso tem mais noctúria ou eventualmente até enurese noturna? E sempre assinalar os episódios de perda, né? Se eu estou investigando um quadro de incontinência urinária, ela vai pontuar quantas vezes teve perda e se lembra se teve algum desencadeante. Então, eu tive perda quando eu estava tossindo muito, ou tive um acesso de riso e aí tive a perda. Ela vai deixar tudo isso nesse diário miccional. E o exame físico, quando a paciente tem incontinência, vocês vão até ver aqui que essa parte de exame físico pode até trabalhar em conjunto quando a gente avalia prolapso genital, porque tem muita relação direta entre essas duas doenças uroginecológicas. Logo de cara, né, lembrar do IMC. A obesidade é um fator de risco para essas alterações uroginecológicas. E na parte do genital em si, posso avaliar a presença de prolapso. Então, será que tem um prolapso de parede anterior, prolapso de útero, parede posterior? O famoso teste do cotonete, que eu vou explicar lá mais na frente. Pedir uma manobra de Valsalva, então pedir para a paciente fazer um esforço. Tomar cuidado aqui, né? Quando a paciente faz esforço, se ela tiver realmente uma incontinência de esforço, ela pode urinar, então você tem que tomar cuidado. Uma dica até vida prática, né? A gente pode ficar mais de lado, né? E pedir para a paciente fazer o esforço, então você não vai se sujar, ou até colocar um plastiquinho ou uma ponta do espéculo para te proteger, tá bom? Mas é importante sair da frente, porque se ela tem incontinência de urinária de esforço, você pode se molhar. E avaliar também a força da musculatura pélvica. Então, muitas vezes a gente acaba indicando o quê? Fisioterapia de assoalho pélvico. Mas será que a musculatura dela é boa? Vai responder bem ao tratamento? Então, a gente pode avaliar, sim, a força do assoalho pélvico, a força muscular. Dos exames complementares, um que é mandatório, então é um combo, né? Mandatório para todos os casos de incontinência urinária. O exame de urina, né? Urina tipo 1, ou uranálise, mais a urocultura, cultura da urina, porque eu preciso sempre excluir um quadro de infecção de trato urinário. Mas é uma queixa crônica. Exclui. Isso é importante na nossa investigação. Outros exames que podem ser solicitados, um outro bastante importante também, não são para todas as incontinências, mas nessa primeira incontinência de esforço, sim, é ótimo. É o famoso estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico tem algumas fases. A fase mais importante para a gente, que é a mais cobrada nas provas, é essa fase aqui. Então vamos lembrar, nesse estudo, a gente vai colocar o quê? Uma sonda dentro da bexiga e uma sonda geralmente ou vaginal, até mais comum é retal. O objetivo dessa sonda retal é pegar o quê? A pressão abdominal e a sonda na bexiga, a pressão vesical.
e aí vai ter um gráfico, né? Nesse gráfico, além da pressão vesical e da pressão intraabdominal, que é inferida pela pressão retal, eu vou ter a pressão do detrusor, da musculatura da bexiga. E como que eu calculo a pressão desse detrusor? Vai ser a diferença entre a pressão da bexiga menos a pressão abdominal. Então lembrem-se, né? O paciente faz algum esforço abdominal, aumenta a pressão intraabdominal. E aí, essa pressão ela pode aumentar também na bexiga. O que eu não quero num quadro, por exemplo, de incontinência de esforço é que tenha um aumento da pressão do detrusor na ausência de pressão abdominal aumentada. Então, ela começa a ter o quê? Contrações do detrusor, mesmo sem fazer aumento da pressão abdominal. Isso não acontece na incontinência urinária de esforço. Então, essa é uma imagem que vai aparecer para vocês quando a gente fala de estudo urodinâmico. Lembrem-se sempre, né? Você vai colocar uma sonda vesical e uma sonda retal para ter a pressão abdominal. E a diferença entre a pressão dentro da bexiga menos a pressão retal vai ser a pressão do detrusor. E esse gráfico que pode aparecer na prova de vocês. Então vamos lá para a nossa primeira incontinência, que é a primeira incontinência, por quê, né? Porque é a mais comum, é a principal das incontinências, a incontinência urinária de esforço. Então o paciente tem uma perda involuntária de urina quando? Quando faz algum esforço, quando faz atividade física, exercício, ou mesmo espirro, tosse, risada. Então, esse é um quadro que é muito comum. Pode acometer até 1/3 das mulheres e prejudica muito a qualidade de vida delas. Lembrar que existem alguns fatores de risco, né? E quando a gente pensa em etiologia, quais são as duas principais causas, né, da incontinência urinária de esforço? Tem duas etiologias que podem ser cobradas. A hipermobilidade uretral ou hipermobilidade do colo vesical, lá do colo da bexiga, tá? Não é do colo do útero. Hipermobilidade uretral ou do colo vesical. E a outra etiologia é uma deficiência do esfíncter, uma deficiência esfincteriana uretral. Então essas são as nossas duas causas da incontinência urinária de esforço. A história da paciente, ela vai ter uma perda de urina involuntária, geralmente a quantidade é pequena, mas sempre que aumentar a pressão abdominal, sempre que ela fizer algum esforço, pode ser desde uma tosse, que é a mais comum, espirro, risada, qualquer situação que aumente a pressão, então às vezes a paciente vai carregar um peso, quadros mais graves, até só de subir escada, faz um pouquinho mais de esforço e perde. Não acontece enquanto está dormindo, então ela não tem um quadro de enurese noturna e também não tem sintomas de urgência. Sintomas de urgência a gente vai ter quando? Na incontinência de urgência, né, que é muito mais associada a um quadro de bexiga hiperativa. Então vejam que não se misturam aqui. Quando tem o quadro clássico, é uma incontinência puramente de esforço. De etiologia, eu já mostrei naquele flashcard, hipermobilidade do colo vesical ou hipermobilidade uretral e uma deficiência do esfíncter. Essas são as nossas duas causas. E os fatores de risco? 5 fatores de risco que vocês precisam saber para incontinência urinária de esforço. Então, idade, geralmente pacientes com mais de 50 anos, principalmente no período de pós-menopausa, né? Pós-menopausa, hipoestrogenismo, diminuição de colágeno, isso também tem uma relação. Multíparas, então tiveram muitos partos, principalmente partos vaginais, bebês grandes, tem essa associação. E algumas situações em que há o aumento da pressão abdominal. Paciente que fuma, né? Fuma, tosse crônica e também obesas. Aumenta a pressão intraabdominal, isso aumenta o risco de ter uma incontinência urinária de esforço. Então esses são os nossos principais fatores de risco. Idade, mais de 50 anos, o status, né? Pós-menopausa, paridade, multíparas, antecedente até de, pensando na mais questão obstétrica, né? Macrosomia fetal, bebês com mais de 4 quilos, partos vaginais, às vezes até parto mais instrumentalizado, tabagismo e as situações que aumentam a pressão abdominal. Então, um exemplo, tosse crônica, fuma, tem tosse crônica, tem DPOC, obesidade. Uma outra situação aqui, constipação. Quem é constipado acaba fazendo o quê? Mais esforço evacuatório. Aumenta a pressão abdominal e aumenta, sim, o risco de ter incontinência urinária de esforço. No exame físico, o que a gente pode encontrar? A manobra de Valsalva que eu falei, né? Então, na investigação, paciente geralmente em posição ginecológica, vou pedir para ela fazer um esforço, posso pedir para ela tossir, ou às vezes até assoprar, né? Assopra aqui o dorso da mão, sem deixar o ar sair, vai fazer o esforço e eu vou encontrar o quê? Muitas vezes a saída de urina, ela vai ter essa perda involuntária. Nessa hora que a gente tem que tomar cuidado. Além disso, avaliar se há prolapsos genitais, prolapsos de órgão pélvico. Posso até fazer o quê? O POP-Q, que eu expliquei bem, né, na aula de prolapso genital, e avaliar se tem uma rotura perineal. Geralmente se associado ao quê? Aos antecedentes obstétricos da paciente.
Uma outra situação que a gente pode, sempre que possível, avaliar a musculatura do assoalho pélvico, até para ver se ela vai ter uma resposta boa à fisioterapia. Um teste que pode ser solicitado na incontinência urinária de esforço é o famoso teste do cotonete. Então, eu vou colocar um cotonete estéreo lá dentro da uretra. O objetivo é chegar até o quê? Próximo lá do colo vesical. E vou pedir para a paciente fazer uma manobra de Valsalva. Esse cotonete, nos quadros de hipermobilidade do colo vesical, ele pode ter o quê? Ele vai mexer mais de 30 graus. Então, eu coloquei lá o cotonete, posição ginecológica, ela faz uma valsalva e o cotonete mexe. Isso pode indicar um quadro de hipermobilidade do colo vesical. Óbvio que não avalia se a paciente tem uma deficiência do esfíncter. E aí, dos exames complementares. Exame de urina, né? Urina tipo urocultura, é para ver o quê? Normal, sem nenhuma alteração. Agora, o estudo urodinâmico para a gente vai ser fundamental até para ver qual a etiologia e qual que é o melhor tratamento para a nossa paciente. Então, vou colocar uma sonda, lembre, uma sonda dentro da bexiga e uma sonda retal para ver a pressão intraabdominal. Nesse exame, né, o estudo urodinâmico, não é para ter nenhuma contração da musculatura detrusora. Então, não existe uma hipermotilidade, né, uma hiperatividade da musculatura detrusora. E um ponto importante, a gente vai ter que ver uma pressão, né, uma pressão chave aqui, que é a VLPP, do inglês Valsalva Leak Point Pressure, ou, traduzindo, né, a pressão de perda, é a menor pressão abdominal que leva à perda de urina, na ausência de contrações da musculatura detrusora. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, né? Lembra que eu falei, eu vou colocar uma sonda na bexiga, então vou ter a pressão vesical, e uma sonda retal para ter a pressão abdominal. Então, o paciente vai fazer, se ela tiver um esforço, esse esforço, né, o aumento da pressão intraabdominal vai se refletir num aumento, vejam só, no aumento da pressão vesical. E não é para ter nenhuma contração, então imagina que aqui é basicamente uma linha reta na musculatura do detrusor. E aí, quando tiver perda, o que vai estar assinalado no gráfico aqui? Ó? Aqui, no caso, tem um baldinho com água. Então, ela teve perda. E o que eu vou saber? Né? O que eu preciso saber? Qual que é a pressão abdominal, a menor pressão abdominal que causou a perda? Né? Então, aqui se reflete a pressão abdominal se refletindo na pressão vesical. Aqui, no caso, deu 54. Então, eu vou falar que a VLPP dessa paciente, ou a pressão de perda, é de 54 centímetros de água. E como pode cair na nossa prova? Então, vamos falar aqui de algumas questões que abordam o tema de incontinência urinária de esforço. Essa aqui do SUS São Paulo. Mulher de 45 anos tem uma perda urinária há 5 anos, então um quadro crônico. E uma pior o quê? Progressiva, associada a tosse, espirro, risadas. Já está falando aqui na história que é um quadro de incontinência de esforço. Costuma ir ao banheiro várias vezes ao dia por medo de perder urina, já que as perdas são mais comuns quando a bexiga está repleta. Então, vejam só, ela até refere uma frequência aumentada, mas não é que ela precisa ir, não é um quadro de urgência. Ela prefere esvaziar para ter menos chance, né, menos risco de perder urina. Então, é diferente de uma paciente que tem um quadro de bexiga hiperativa. Ela não tem disúria, não tem urgência, não tem incontinência, aqui deve ser provavelmente à noite, né, ou nocturna, não tem incontinência noturna. Pontos chaves no exame físico, IMC de 34, ela é obesa, já é um fator de risco. Presença de rotura perineal grau 2, ausência de perda à manobra de Valsalva. Então, mesmo fazendo Valsalva, ela não teve perda. Qual que é a principal hipótese diagnóstica dos exames complementares? Ah, mas fez a Valsalva, não teve perda, significa que ela não tem incontinência? Ela já contou para a gente ter incontinência. O exame físico ajudaria a confirmar. O que a gente faz nessa investigação? Uma paciente com suspeita de incontinência urinária de esforço. Exames principais, a gente não tem dúvida. Eu vou pedir um exame de urina tipo 1, urocultura e também o estudo urodinâmico. Então, ó, questão facinho, simples, mas caiu numa grande instituição que é o SUS São Paulo, uma prova bastante famosa. E qual que é o significado, então, de uma VLPP, de uma pressão de perda menor que 60 centímetros de água? Então, agora a gente vai abordar mais etiologia. Uma VLPP menor do que 60 centímetros de água significa que o paciente tem o quê? Um defeito esfinteriano intrínseco, um defeito do esfíncter. Essa é a etiologia da perda de urina dela. Uma paciente tem essa VLPP menor do que 60, como vai ser o quadro, né? Se é um defeito lá no esfíncter, geralmente a paciente até tem perdas a esforços menores. Então, pode até começar a história, ah, não, era muito esforço. Agora não, eu ando um pouco mais rápido, eu subo a escada e já perco urina. Então, a pressão de perda é menor, tá bom? Diminuiu a pressão de perda, menor esforço, ela já perde urina. E qual que é o significado agora de uma pressão de perda, não menor que 60, mas aqui, ó, maior do que 90 centímetros de água?
Quando a VLPP, quando a pressão de perda é maior do que 90, significa que o diagnóstico etiológico dela é o quê? Uma hipermobilidade do colo vesical, tá bom? Uma hipermobilidade uretral. Nesse quadro aqui, a queixa da paciente geralmente são aos médios esforços. Tosse, espirro, não são esforços pequenos como na VLPP menor do que 60, em que a deficiência é do que? Lá do esfíncter uretral. Mais uma questão. Mulher, 60 anos, olha a história aqui, menopausa aos 51, e tem uma queixa de perda urinária, deixa eu voltar aqui, perda urinária quando espirra. Então parece um quadro de incontinência de esforço. O estudo urodinâmico detectou uma perda de urina com pressão vesical, uma menor pressão de perda, né? VLPP, de 105 centímetros de água e ausência de contrações não inibidas. Então, não tem contração lá da musculatura do detrusor. Diante desse quadro, qual que é o diagnóstico de incontinência urinária? Então, ela tem uma perda de esforço com uma VLPP de 105. VLPP maior do que 90, o diagnóstico é de hipermobilidade do colo vesical. A alternativa correta é a alternativa C. E o tratamento? Paciente com incontinência de esforço, como é que a gente vai tratar? O tratamento, a gente pode, sempre que possível, oferecer um tratamento clínico. Como que a gente vai fazer esse tratamento clínico? Então, tem algumas atitudes da própria paciente. Mudanças de estilo de vida. Paciente que é obesa, vão perder peso. Fuma, vão parar de fumar. Tosse crônica, será que é possível tratar essa tosse crônica? É muito constipada, então, vamos melhorar essa dieta, atividade física para melhorar a constipação. Tirar aqueles fatores de risco ou fatores de piora do quadro de incontinência. Além dessas mudanças, né, o planejamento miccional. O que é o planejamento miccional? Às vezes até fazer micções programadas para aumentar o controle da musculatura e evitar que a bexiga fique muito cheia e piore, né, o quadro de perda aos esforços. Então, a gente pode ter esse planejamento sim. E até, às vezes, mudar as medicações. Então, a paciente usa diurético, está usando errado, usa à noite. Não, vamos tentar usar de manhã, até para ter um controle maior ao longo do dia. Paciente que tem pós-menopausa, está em pós-menopausa, um quadro de hipoestrogenismo, até estrogênio terapia tópica, exemplo, né, usar o estriol, que é um estrogênio mais fraco, de forma tópica, pode ajudar, de certa forma, lá no trofismo genital. Uma outra parte de tratamento clínico importantíssimo, que a gente sempre vai oferecer para os pacientes, é a fisioterapia. Então, a fisioterapia de assoalho pélvico. O objetivo aqui qual que é? Uma reabilitação do assoalho pélvico, fortalecendo essa musculatura. Então, se ela consegue treinar essa musculatura, isso pode sim melhorar o quadro de incontinência. Quando a gente fala fisioterapia, né, eu estou sendo bem genérico, mas tem alguns exercícios mais específicos, como exercícios perineais, famosos exercícios de Kegel, e técnicas de biofeedback, até com eletroestimulação. O que é biofeedback? Né? O paciente tem um processo inconsciente e vai tornar consciente. Então, ela tem que saber exatamente qual musculatura ela está contraindo. Ela consegue perceber, através desses exercícios, uma melhor definição de qual musculatura ela contrai e fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico. Então, parte de tratamento clínico a gente pode sim oferecer para todas as pacientes, não tem basicamente nenhuma contraindicação. E o tratamento cirúrgico? Então, quadros mais graves ou paciente que teve uma falha de tratamento clínico, sim, a gente pode oferecer o tratamento cirúrgico. E o que vai cair na prova? Né? Qual que seria o melhor tratamento? É o famoso sling, né? Uma faixa suburetral, que a gente mais usa até uma faixa sintética de polipropileno, o famoso TVT, né? Tension Free Vaginal Tape. Então, prestem atenção na sigla, né? Tension Free. Não é que a gente vai apertar lá a uretra, né? Vai fornecer o quê? Uma resistência. Quando não tem esforço, vai ficar lá sem impressão nenhuma. Mas quando o paciente faz algum esforço, isso vai o quê? Ajudar no suporte, sim, da uretra. E aí a gente tem duas vias de colocar essa faixa, né? A via transobturatória e a via retropúbica. A primeira, lá na esquerda, é a via retropúbica. Então, a gente sabe o quê? Vai fechar um pouquinho mais, vai apertar um pouco mais nessa faixinha. Aqui, ó. Essa é a via retropúbica. A retropúbica, geralmente, quando a paciente tem uma pressão de perda menor. E a via transobturatória, geralmente, ela não vai ficar tão fechada, tá bom? E, geralmente, a gente deixa para as pacientes que têm uma pressão de perda um pouco maior. Então, se cair na prova e perguntar, mas essa faixinha, ela oclui a uretra, né? Ela vai aumentar a resistência, vai aumentar a tensão local? Não é para isso. Ela vai fornecer aqui um suporte. Esse suporte vai ser principalmente, né, mais importante quando a paciente faz o esforço, tá bom? Então vai oferecer uma resistência local no esforço, mas quando a paciente está o quê? Calminha, não vai oferecer tensão nenhuma na região. Por isso que é TVT, Tension Free Vaginal Tape, tá bom? Então vamos lá, tratamento cirúrgico. Quando a pressão de perda é menor que 60, qual que é a etiologia? Deficiência do esfíncter. O ideal é a gente utilizar um sling retropúbico.
retropúbico. E quando a pressão é maior que 90, né, uma hipermobilidade do colo vesical. Nesses casos é o sling transobturatório. E aí tem aquela zona de penumbra, né, entre 60 e 90, a gente tem que avaliar muito bem qual que vai ser utilizado. Então, nesses quadros de incontinência de sorso pura, então não tem nada de urgência, qual que seria um fluxograma para a gente pensar? Sempre vamos solicitar o exame de urina tipo 1 e urocultura. Óbvio, né? Exame físico eu já avaliei musculatura, via valsalva. E o exame mais importante, complementar, é o estudo urodinâmico. Lembre, vou colocar uma sonda vesical e uma sonda retal. E vou medir as pressões, né? A pressão na bexiga, a pressão intraabdominal e ver se tem atividade do detrusor, que não é para aparecer. E aí, quando fazemos, né, o exame de estudo dinâmico, vou encontrar a VLPP, a pressão de perda. Qual que é a menor pressão de perda que a paciente está referindo aqui, né, que a gente encontra quando a paciente tem a perda urinária. Pacientes que têm esses quadros de incontinência de esforço, sempre vamos orientar, né, medidas comportamentais, aquele planejamento miccional e também fisioterapia do assoalho pélvico, fortalecer a musculatura. Não melhorou? A gente pode sim pensar em tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico vai mudar muito dependendo da pressão de perda. Se é uma pressão de perda menor do que 60, então uma deficiência do esfíncter, vou deixar um sling retropúbico. Agora, se a pressão de perda foi maior do que 90 centímetros de água, o sling ideal é o transobturatório. A zona de penumbra seria entre 60 e 90. Vamos aqui finalizar com uma questão, essa questão interessante. Por quê? Vamos lá. Mulher, 58 anos, olha quanta coisa escrita. Tercigesta, 2 partos com um parto vaginal e uma cesárea. Teve um aborto também. Pós-menopausa há 9 anos. Então, um paciente com mais de 50 anos, pós-menopausada e está fazendo já terapia de reposição hormonal. Faz com estrogênio e progesterona. Lembrar, uma paciente com útero, a gente tem que deixar estrogênio mais progesterona. E qual que é a queixa dela? Perda urinária aos esforços com piora gradual ao longo dos anos. E ela refere um prejuízo da qualidade de vida. Então, já sei que a conduta para ela não será expectante. Está com uma piora da qualidade de vida. Sem doenças crônicas ou uso de outros medicamentos. Não usa diurético, não tem nada. No exame clínico, tem uma cistocele leve, né? Cistocele leve seria o quê? Um prolapso da parede anterior. Urocultura negativa e exame de urina tipo 1 normais. O teste urodinâmico mostrou uma complacência vesical normal, a ausência de contrações não inibidas do detrusor, então não tem uma hiperatividade do detrusor, e uma perda, né, urinária com uma pressão intravesical acima de 72 centímetros de água. Então a VLPP dela é de 72, está aquela zona de penumbra. O que a gente vai fazer para nossa paciente? Vamos lá. Após 5 anos do tratamento cirúrgico, a cirurgia de Kelly Kennedy mostra eficácia similar à faixa vaginal livre de tensão ou colpofixação retropúbica. Não, o melhor tratamento quando a gente pensa em cirurgia acaba sendo o sling, tá bom? A imipramina B é considerada tratamento de primeira escolha evitando essa cirurgia. Vocês viram falar de tratamento medicamentoso para incontinência urinária? Não, não, não. Então não fazemos, presta atenção sim, não fazemos tratamento medicamentoso para incontinência de esforço. Então tira. C, a cirurgia de sling sintético, né, tension free vaginal tape, a faixa vaginal livre de tensão, é um tratamento eficaz? Sim, a gente falou que o tratamento cirúrgico ele pode ser realizado, né? D, a colpofixação retropúbica é atualmente contraindicada. Na verdade, a gente até pode fazer, mas não é a nossa primeira opção. Quando a gente vai pensar em primeira opção cirúrgica, sling TVT. E, a evidência científica suficiente para recomendar o aumento da dose hormonal? Não, ela já está em TRH, a TRH pode até ajudar no trofismo, mas não é uma recomendação de aumentar a TRH dela, aumentar a dosagem hormonal para fazer o tratamento de uma incontinência urinária de esforço. O tratamento ideal, que pode sim ser realizado, seria a cirurgia de sling, um sling sintético, uma TVT, para o quê? Para dar o suporte, né? Dar o suporte ao uretra da nossa paciente, principalmente nos momentos em que há aumento da pressão intraabdominal. Chefinhas e chefinhos, essa foi a nossa parte 1. Parte 2 vai ser tão ou mais interessante que a incontinência urinária de esforço. Arigatou!
Irashaimase! Sem mais delongas, a gente vai para a nossa parte 2 de incontinência urinária. O que eu vou abordar aqui nessa parte 2? Eu vou falar sobre quadros de urgência, né, principalmente da bexiga hiperativa, vou falar um pouquinho sobre incontinência mista e, para finalizar, eu vou falar sobre perdas na incontinência extrauretral, que não é a forma clássica, mas que cai bastante também nas nossas provas, começando com a incontinência de urgência. Então lembra, eu falei bastante de incontinência de esforço na aula 1. Qual que é a diferença de um quadro de urgência? Então, a paciente tem uma perda urinária, né, uma incontinência, uma perda urinária involuntária, que é precedida, o que vem antes? Uma sensação de forte desejo de urinar. Então vem aquela vontade e ela não consegue segurar e acaba perdendo. Então ela tem esse desejo súbito de esvaziar a bexiga e nesse caso ela não consegue e aí tem o quadro de incontinência de urgência, tá bom? Então a principal causa, quando a gente fala de incontinência urinária de urgência, é a bexiga hiperativa. Então o foco principal aqui vai falar basicamente da bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é uma síndrome clínica. Então se eu estou falando de síndrome clínica, o diagnóstico é clínico também. Então, a paciente vai ter um quadro de urgência miccional, então tem esse desejo súbito e pode ou não ter incontinência. Então, nem sempre ela vai ter incontinência em todos os episódios, mas é muito comum ter essa associação, né? Tem a bexiga hiperativa associada a esse quadro de incontinência, uma incontinência de urgência. A história dela, um aumento de frequência urinária, vai várias vezes por dia, e costuma ter noctúria. Então, a paciente acorda muitas vezes à noite, 3, 4 vezes à noite, para ir no banheiro. Então, vamos pensar, na bexiga hiperativa, aquela bexiga fica mais irritada, né? E a nossa segunda causa mais comum de incontinência perde justamente para o quadro de incontinência urinária de esforço. Como é que é feito, então, um diagnóstico da bexiga hiperativa? Diagnóstico, preste atenção, diagnóstico da bexiga hiperativa é clínico. Então lembra, é uma síndrome clínica, bexiga hiperativa é diagnóstico clínico. Qual que é a história da paciente? O que ela vai referir? Esse aumento de urgência, na verdade esse quadro de urgência, então desejo súbito, aumento da frequência, um quadro de urge-incontinência, então tem a urgência e acaba tendo a perda depois e noctúria associada. E ela pode ter aquelas famosas perdas sem aviso prévio, então mal tem a vontade e acaba já perdendo. O exame físico dessa paciente costuma ser normal, então ela não é para ter, por exemplo, uma perda ao esforço. Mesmo quando faça a valsalva, ela não vai ter perda. Então, não é um quadro de incontinência urinária de esforço. A etiologia, na maior parte dos casos, etiologia idiopática, a gente não vai saber a causa, mas o que pode acontecer? Pode sim ter um aumento da pressão vesical por conta de contrações do detrusor. Mas você viu que eu deixei grifado. Pode. Então, a hiperatividade do detrusor pode aparecer. Mas para eu falar que tem uma hiperatividade da musculatura detrusora, não um diagnóstico clínico, né? Só de exame físico e só de anamnese. Não. Eu vou precisar o quê? Fazer o diagnóstico com um estudo urodinâmico. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Bexiga hiperativa é diagnóstico totalmente clínico. Para eu falar em hiperatividade do detrusor, só se no estudo urodinâmico ou encontrar o quê? Essas contrações não inibidas da musculatura do detrusor. Então, o estudo urodinâmico ele é necessário para o diagnóstico da bexiga hiperativa? Não. A gente está batendo nessa tecla. Bexiga hiperativa é um diagnóstico clínico. Exames complementares. Como a gente já falou na primeira aula de investigação desses quadros urinários, aqui também é mandatório, obrigatório, exame de urina tipo 1 e orocultura. Lembrar que esses sintomas, né, urgência, polaciúria, noctúria, são sintomas que sobrepõem a infecção de trato urinário, mesmo que seja uma queixa crônica. É importante descartar a infecção. Por isso, sim, urina tipo 1 e orocultura. O estudo urodinâmico, ele é obrigatório? Não, obrigatório ele não é. Ele até pode ser solicitado e quando a gente solicita, a gente pode encontrar essas contrações involuntárias da musculatura detrusor. Mas é um exame que, teoricamente, faz parte da nossa rotina de investigação inicial. Então, se a gente for pensar, né, extrapolar para SUS, não é um exame tão acessível, são poucos os serviços que fazem. Nossa primeira questão aqui, paciente de 45 anos, muita coisa escrita, vamos pontuar aqui os highlights. Ela tem uma queixa de perda urinária há 2 anos com uma piora progressiva, então parece um quadro crônico. A perda é precedida da vontade imperiosa de urinar. O que é essa vontade imperiosa? Ela tem uma urgência, então associada à urgência, um quadro de incontinência, urge-incontinência. Queixa-se também de um aumento, né, da frequência miccional e também noctúria, acordando mais vezes à noite para fazer xixi.
Ciclos menstruais regulares a cada 30 dias e é nuligesta. Então vejam só, até que ele colocou aqui, é uma paciente que ainda não está na pós-menopausa, nuligesta, então a gente até pensando em fatores de risco para incontinência de esforço, não faz o menor sentido. E ela não tem um quadro de incontinência de esforço. Qual que é o diagnóstico clínico da nossa paciente? Infecção de trato urinário? Óbvio, a gente vai excluir com o exame de urina, tipo urocultura. Mas uma história de 2 anos, você acha que ela conseguiria ficar 2 anos com uma ITU? Não. Litíase renal, história completamente diferente. Incontinência de esforço, nada, ela não conta essa história de esforço, perde quando tosse, perde quando ri, não, é um quadro de bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é um diagnóstico clínico, então essa é a nossa alternativa correta. E qual que é o tratamento da bexiga hiperativa? Então, alguns pontos de atenção. Tratamento, né? Sempre, lembra que a gente já falou na parte de incontinência de esforço, a gente pode sim oferecer medidas comportamentais. Então, ensinar a paciente algumas mudanças comportamentais, mudanças de estilo de vida. Então, um controle de ingesta hídrico. Ah, tá tendo noctura. Vamos ver que horas ela está tomando líquido à noite. Será que dá para antecipar um pouco? Usa diurético. Será que dá para mudar também o horário do diurético? Evitar alguns alimentos, bebidas que podem estimular a micção, né? Produzir mais urina e ter mais micção, como por exemplo cafeína e álcool. E para nossa paciente, algumas mudanças também de retreinamento da bexiga. O que é esse retreinamento da bexiga? A gente pode o quê? Tentar suprimir a urgência, aumentando depois, né, prolongando o intervalo entre as micções. Mas no começo, o ideal seria fazer o quê? Fazer as micções programadas, também não deixar essa bexiga encher tanto. E fisioterapia. Fisioterapia, a gente também já falou na parte de incontinência de esforço. A gente vai recomendar para todas as pacientes. Sempre vai ajudar, né? Então, fisioterapia, aquela coisa mais genérica, né? O que a gente pode orientar de forma mais específica e até encaminhando para o serviço mesmo de fisioterapia. Exercícios perineais, os famosos exercícios de Kegel, as técnicas de biofeedback. Então, o paciente saber exatamente qual musculatura está contraindo e a gente pode usar até eletroestimulação para isso. Então, quando a gente pensa na prova, essas medidas comportamentais até acabam sendo meio deixadas de lado. E eles vão sempre perguntar o quê? Qual medicação que trata a bexiga hiperativa? E tem uma clássica, que eu quero que vocês saibam. Então, cite um tratamento medicamentoso para a bexiga hiperativa. É o uso de uma classe aqui dos anticolinérgicos. Então vejam só, a gente não falou de medicação em incontinência de esforço, mas para a bexiga hiperativa é sim um dos tratamentos e é o mais cobrado nas provas quando a gente pensa em tratamento de bexiga hiperativa. Anticolinérgico, né, o antimuscarínico, até o representante mais comum é a oxibutinina. Então assim que pode estar na prova de vocês. Anticolinérgico, antimuscarínico, um exemplo clássico, oxibutinina. Ele vai fazer o quê? O bloqueio do parasimpático. Então, vamos relaxar o detrusor, não vão deixar até as contrações até não inibidas. O grande problema do anticolinérgico, principalmente a oxibutinina, é que ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então, a oxibutinina não é específica, pode atuar no corpo todo. O paciente pode ter boca seca, tontura, hipotensão, até constipação e arritmias. Contraindicação, né? Quando a gente não deixa, quando a paciente tem glaucoma de ângulo agudo, de ângulo fechado e também quadro de miastenia. Até uma curiosidade, né? A oxibutinina, como eu falei, tem efeitos sistêmicos. Um deles é diminuir a sudorese. Então, assim, meio off-label, mas quando às vezes vou ter que usar terno, eu suo muito, tenho hiperidrose, tomo oxibutinina, porque acaba diminuindo a sudorese. Então, é um efeito colateral. Lembrem-se sempre desses efeitos colaterais, mas é uma indicação que pode ajudar bastante na qualidade de vida da nossa paciente. Outra classe de medicação, até um pouco mais nova, mas que vem sendo também cobrada nas provas, são os agonistas, presta atenção, agonistas de receptores beta-3 adrenérgicos. Agonista beta-adrenérgico, agonista beta-adrenérgico. Presta atenção nessa informação, porque nas questões de prova, nas alternativas, eles às vezes colocam antagonista ou alfa-adrenérgico, estão aqui, é agonista beta-adrenérgico. O intuito seria relaxar também a musculatura do detrusor. Então, diminui as contrações involuntárias, mas tem um efeito colateral. Pode aumentar um pouco a pressão arterial. Outras medicações que ainda podem ser utilizadas. Imipramina não é a primeira escolha, né? Um antidepressivo tem uma ação alfa-adrenérgica e melhora um pouco a continência urinária. Então, aqui até o efeito é diferente do beta-2 adrenérgico. Aqui a parte é na continência mesmo uretral. Outras medicações, aí só para a gente lembrar de tratamentos alternativos, também não são a nossa primeira opção. Neuromodulação sacral. Então vai implantar o quê? Um sistema, né, implantável de estimulação nervosa em casos de incontinência que tentou tratamento clínico de outras formas e não melhorou, né? Um caso refratário. Então existe esse tratamento, até um
pouco mais moderno, né? Eu coloquei bastante até na apostila, eu coloquei uma fotinha na apostila de vocês. E uma outra terapia seria o uso de Botox, né? O famoso Botox, toxina botulínica. Vocês veem o que? Na aula de dermato, né? Tira ruga, mas a gente pode usar também para hiperidrose. Então, às vezes, a paciente tem uma hiperidrose axilar e usa a toxina botulínica e tem sua função também em alguns casos de bexiga hiperativa. Então, vai fazer como? Como é que a gente vai aplicar o Botox na bexiga? Eu injeto o Botox às cegas? Não. A gente faz através da cistoscopia. Coloca uma câmera dentro da bexiga e aí vou fazer injeção de Botox. Geralmente dura o efeito mais ou menos uns 6 meses. Então, tem que fazer essa reaplicação. Um efeito colateral, a bexiga pode ficar mais bobona, né? E aí acaba tendo um quadro de retenção urinária. Vamos aqui para mais uma questão. Olha que questão interessante. Questão da Unifesp. Vocês vão ver que Unifesp gosta muito desse tema de incontinência, essa parte de uroginecologia. Inclusive, algumas questões que são muito, muito boas. Essa aqui, mulher de 64 anos, um parto normal há 30 anos, refere perder urina diversas vezes ao dia. Então, ela tem um quadro aqui, perda de urina involuntária, um quadro de incontinência. Tem 3 episódios de micções noturnas. Então, ela tem um aumento da frequência noturna, né? Tem uma noctúria. Parece, a história está contando. Talvez sugira o quê? Um quadro de bexiga hiperativa. Refere-se a exercitar com frequência na esteira, mas não perde urina durante o exercício. Então, deixou bem claro aqui que não é um quadro de incontinência de esforço. Às vezes perde urina na cama, então ela tem um quadro de enurese. O exame ginecológico, sem nenhuma alteração, realizou o estudo urodinâmico como mostra a figura. Ele quer saber o tratamento. Vamos lá. PV, né? PV, pressão vesical. Aqui embaixo ele até foi bonzinho e colocou o que significa. PV, pressão vesical. PR, pressão retal, que vai inferir o quê? A nossa pressão intraabdominal. PV menos PR, ele não deu o que era, mas PV menos PR seria a nossa pressão do detrusor. E a flechinha? Flechinha quando tem perda. Então vejam só que a pressão vesical aumenta mesmo sem aumentar a pressão intraabdominal. Então não é que a paciente está fazendo um esforço, está passando para a bexiga e está tendo a perda de urina. Não, ela está tendo esse aumento da pressão vesical mesmo com a pressão intraabdominal normal. E aí, quando a gente calcula, né, a pressão do detrusor, olha aqui, o que está acontecendo? Tem contrações do detrusor. Então, a pressão vesical está aumentando. Por quê? Por causa do aumento aqui da musculatura detrusora. Então, está tendo o quê? Contrações não inibidas da musculatura do detrusor. Então, a história da gente, a história da paciente, é um quadro de bexiga hiperativa. Mas agora que eu fiz o estudo urodinâmico, eu posso sim chamar de hiperatividade do detrusor. E ela está tendo quadros de perda com essas contrações não inibidas da musculatura detrusora. Qual que é o tratamento? Então, vejam que ele não pediu o diagnóstico, né? A gente ia brilhar. Nossa, bexiga hiperativa aqui, um síndrome clínica, fiz o urodinâmico e constatei hiperatividade do detrusor. Não, ele pediu tratamento. E o tratamento, vocês já sabem na ponta da língua, a gente bateu nessa tecla. Tratamento é com o uso de anticolinérgicos, antimuscarínicos. Drogas anticolinérgicas, a alternativa correta é a alternativa A. E vejam aqui, né? A gente não falou de nenhum tipo de tratamento cirúrgico, como sling, para incontinência de urgência para bexiga hiperativa. O sling a gente falou quando? Na incontinência de esforço. Tá bom? Lembre quando eu falei, quando a gente falava de tratamento, né? Das mudanças de estilo de vida, mudanças comportamentais, a gente depois até falava da parte de restabelecimento da anatomia, então quando a gente pensa em incontinência de esforço e tratamentos, avaliando até mais a parte neurológica, principalmente nesses quadros de incontinência de urgência por bexiga hiperativa. Mais uma questão da Unifesp. Mulher de 69 anos de idade refere um quadro de urgência em urinar no retorno ao seu domicílio. Então, ela está chegando em casa, essa história, né? Está chegando em casa e tem aquela urgência de urinar. E, às vezes, ela tem perda concomitante. Então, ela tem um quadro de urgência e uma urge incontinência. É um quadro mais crônico, há 6 meses. Qual que é o diagnóstico clínico e a conduta? Então, foi bem direto, né? Parece uma incontinência de esforço. Na história não fala nada de esforço, então a gente arrisca. Infecção urinária de repetição, né? 6 meses com essa infecção não faz o menor sentido também. Óbvio que vamos pedir sim um exame de urina tipo urocultura, mas não parece um quadro de infecção de repetição. Sem incontinência de esforço, já arrisca. Então ficamos na dúvida entre a síndrome da bexiga hiperativa, então eles colocaram nas duas, na D e a E, mas o tratamento muda. Na D ele coloca prescrição de antagonista de receptor beta-3 adrenérgico e na E, prescrição de anticolinérgico ou beta-3 adrenérgico, aqui no caso é um agonista. Lembra que eu falei? Eles vão te enganar colocando antagonista ou colocando alfa. Resposta correta é a E. Então parece uma bexiga hiperativa pela história, né? Um diagnóstico clínico e o tratamento. Eu posso deixar um anticolinérgico
ou um agonista beta-3 adrenérgico. Alternativa correta, alternativa E. Incontinência mista. Então, terminamos incontinência de urgência focando na bexiga hiperativa. E quando ela tem um quadro misto, misto significa que ela tem o quê? Tanto incontinência do esforço, como também um quadro de urgência. E aí o tratamento, é importante a gente sempre avaliar que um dos dois vai acabar sendo mais importante. Então, as medidas comportamentais vão sempre ser válidas, mas aqui o foco no tratamento em si vai ser muito mais em qual sintoma acaba sendo mais importante, ou é do esforço ou é da urgência. E a nossa última parte, prometo, está acabando, são as perdas urinárias extrauretrais, né? A famosa fístula urinária. Então aqui a perda não está vindo da uretra, é uma fístula, né? Que está fazendo com que a paciente tenha perda fora da uretra. Quais são as fístulas que a gente pode encontrar? A fístula vésico-vaginal, vésico entre bexiga e vagina, então fez um trajeto fistuloso entre a bexiga e a vagina. Uma fístula uretero-vaginal. Então, entre o ureter, lembra o ureter, o canudinho lá que leva a urina produzida no rim para a bexiga, entre o ureter e a vagina, ou uma fístula uretro, aí é da uretra para a vagina. Então, essas são as fístulas que a gente pode encontrar. E qual que é um fator de risco que sempre, eles vão pontuar isso na prova para você, qual que é um fator de risco importantíssimo para uma fístula vésico-vaginal, entre a bexiga e a vagina? O mais cobrado na provas vai ser um antecedente cirúrgico, uma paciente que fez uma histerectomia, fez uma cirurgia de retirada do útero. Então essa é a fístula mais comum, a fístula vésico-vaginal. Fez um pertuito entre a bexiga e a vagina. E esse trajeto fistuloso, né, é fator de risco. Uma paciente que fez ou uma abordagem cirúrgica, mais como até uma histerectomia, uma histerectomia normal pode aparecer, mas na prova às vezes vão colocar uma histerectomia por câncer de colo uterino, né, Vertaimegs, que a gente tem que dissecar bem essa parte ureteral. Ou então, uma paciente fez teve algum antecedente de radioterapia pélvica, então fez radioterapia, isso também poderia levar a um quadro de fístula. Na história da paciente, né, ela vai ter esse quadro de incontinência, mas ela não percebe assim, não é que ela fez um esforço e acontece o dia todo. E a bexiga fica mais vazia, então até quando ela vai fazer a micção dela normal, né, geralmente ela nem tem tanta urina, porque ela fica perdendo continuamente, dia e noite, por esse trajeto fistuloso entre a bexiga e a vagina. O exame físico, um teste que é importantíssimo, é o teste do azul de metileno. Como é que é esse teste do azul de metileno? Então a gente vai fazer o quê? Imagina que a paciente tem lá a vagina, não tem mais útero e tem a vagina lá. Posso colocar um tampão vaginal. Coloca um tampão vaginal. Esse objetivo do tampão é absorver qualquer conteúdo que chegue na vagina. E aí eu vou, através de uma sonda, né, uma sonda estéreo, aplicar azul de metileno na bexiga. Posso até colocar um pouco de soro junto. Então eu estou colocando o azul de metileno, vai ficar azulzão dentro da bexiga e coloquei um tampão vaginal. Então, um tampão vaginal branquinho. Se o tampão ficar azul, significa que essa bexiga tem algum trajeto fistuloso com a vagina. Então, faço o diagnóstico dessa fístula vésico-vaginal. Outros exames que podem ser solicitados, né? Exame de urina. Lembrar que urina, tipo uma urocultura, é para via normal. E alguns exames mais específicos, não só para a fístula vésico-vaginal, mas pensando até nos outros tipos de fístula. Cistoscopia, urografia esquertora e também a urotomografia. E o tratamento? O paciente tem fístula, o tratamento é cirúrgico. Não tem jeito, eu tenho que corrigir essa fístula e ver qual que é o buraquinho lá para fechar, eventualmente até fazer a correção. Nem sempre é tão simples, tá? É uma cirurgia que é um pouco mais trabalhosa. E eu falei para vocês que o Unifesp gosta de uroginecologia, gosta de incontinência urinária. Olha essa questão aqui. Mulher de 45 anos refere uma perda urinária involuntária, então tem um quadro de incontinência, mas é uma incontinência contínua. 2 semanas após realizar uma histerectomia total abdominal. Total é quando tira o colo do útero. Tirou o corpo do útero e o colo do útero. E ela tem urinado menos vezes. Por que ela tem urinado menos vezes? Porque ela tem essa fístula, né, provável, e aí a bexiga não enche tanto. Então ela tem essa perda contínua através da fístula. Qual que é o diagnóstico da nossa paciente? Então é uma provável o quê? Uma fístula, uma perda extraurinária. Qual o tipo de fístula? Fístula vésico-vaginal. Chefinhas e chefinhos, encerramos aqui esse grande assunto incontinência urinária. Lembrem-se sempre, né, incontinência urinária de esforço e também da bexiga hiperativa, que são as duas mais comuns. Lembrar do quadro clínico que diferencia bastante cada uma delas e quais exames e quais os tratamentos específicos que vamos realizar pensando em cada uma delas. É isso aí. Arigato!